E o ministro do Supremo, Celso de Mello, decidiu nesta quarta-feira prorrogar por mais 30 dias o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. A investigação tem como base as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que apontou a possível interferência de Bolsonaro na PF ao demitir o diretor-geral da corporação e ao cobrar a troca no comando da Superintendência do Rio de Janeiro. É a segunda vez que o decano amplia o prazo das apurações. A última ocorreu em 8 de junho e deu mais um mês para a realização de diligências. Já no dia 28 de junho, o decano pediu para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre o depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito. Celso de Mello afirmou que autoridades investigadas não têm prerrogativa de marcar data ou depor por escrito, mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pode defender que o depoimento seja, sim, por escrito. Com esse assunto que a gente abre, então, o programa de hoje, vamos começar a nossa conversa. Zé Maria, queria ouvi-lo. O que é que achou dessa decisão do ministro Celso de Mello, ampliando, prorrogando, então, o inquérito que investiga essa suposta interferência do presidente Bolsonaro na PF, Zé? Olha, eu estranhei, porque ele tinha toda uma pressa, né? Começou com um ímpeto muito grande de apressar tudo, dar prazo lá para depoimentos e cobrar imediatamente depoimentos de deputados, inclusive, de autoridades do governo e depois do próprio presidente Jair Bolsonaro. E agora ele prorroga, dá mais prazo, deve ser porque não encontrou nada de irregularidade, ou seja, de interferência. Mas um juiz não tem que torcer por um final assim ou assado. Ele tem que julgar o que está nos autos. Isso foi uma representação do Procurador-Geral da República, tomando como base uma entrevista, tipo denúncia, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Por lá, o ministro Sérgio Moro não denunciou, mas insinuou de que havia uma tentativa, uma possibilidade de intervenção na Polícia Federal. Olha, o que o ex-ministro Sérgio Moro chama de intervenção é a nomeação do diretor-geral e de superintendentes. A Constituição é muito clara, entre as competências do Executivo está exatamente de nomear. E nomear o diretor-geral da Polícia Federal é uma competência exclusiva do presidente da República. Estou destacando aí o exclusiva porque a Constituição diz, mas mesmo assim o presidente Jair Bolsonaro foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal de nomear um diretor-geral da Polícia Federal. Disseram que ele não poderia assumir porque não sei o quê, não adianta. Esse é o poder do Executivo, o poder do presidente da República. O Supremo tirou esse poder. Por outro lado, veja bem, para intervir na Polícia Federal, e recorro aqui, intervenção na Polícia Federal significa acesso aos inquéritos e intervenção direta nos inquéritos, porque nomear e demitir não é intervenção, é competência do presidente da República. Para fazer isso, o presidente tinha que passar por cima do Sérgio Moro. Isso era impossível. Sérgio Moro detinha um controle total do Ministério da Justiça, ele recebeu carta branca, levou metade da Lava Jato para lá, encheu de policiais federais, inclusive o Ministério da Justiça, provocando, inclusive, ciúmes por lá. Ele fez o que quis. Então, para intervir na Polícia Federal, ou seja, nos inquéritos da Polícia Federal, era preciso passar pelo ministro da Justiça e passar pelo diretor da Polícia Federal, que nunca esteve com o presidente, nunca falou com o presidente. Ele falava com o ministro da Justiça e o ministro da Justiça falava com o presidente. Então, se quisesse, o ministro Celso Mello poderia dar direto a sentença ali, dizendo que não houve intervenção. Agora, essa investigação vê a possibilidade de um crime praticado pelo ex-ministro Sérgio Moro, né? Que levar a população a acreditar que o presidente da República teria cometido um crime. Isto é calúnia contra o presidente, enquadrável na Lei de Segurança Nacional. Portanto, esta seria fácil se o ministro Celso de Mello quisesse mesmo chegar a um resultado legal. O presidente não interviu e não adianta prorrogar, porque todos os depoimentos levam a isto. O presidente não falava nem com o diretor da Polícia Federal, quanto mais com delegados que dirigiam inquéritos. Você, Fiuza, o que é que pensa dessa história da suposta interferência na Polícia Federal, Fiuza?
Enquanto não aparece, Vitor, algum elemento importante, algum indício real de intervenção do presidente da República na Polícia Federal, de manipulação, né? Foi isso que ficou no ar, né? Que o presidente da República estaria, segundo o que deixou entender o Sérgio Moro, se afastando da sua pauta de combate à corrupção, da campanha, e querendo manobrar a Polícia Federal. Evidentemente que manobrar a Polícia Federal não seria em favor do combate ao crime, seria em favor de interesses políticos ou pessoais, né? Isso aí não está demonstrado, não tem nenhum indício, pelo menos que o público conheça, né? Que a Procuradoria conheça. Então, até agora, a gente está vendo uma novela, mais uma, tomando um rumo para virar um folhetim, né? Um pequeno folhetim. O Supremo Tribunal Federal, essa decisão de prorrogar, né? Ela é curiosa, porque, de fato, até aqui houve intervenção na Polícia Federal antidemocrática e aberrativa por parte do STF, né? Que, como disse o Zé Maria, impediu uma nomeação, impediu no grito, né? Uma decisão do Alexandre de Moraes, impediu a nomeação do diretor-geral escolhido pelo presidente da República, que tem essa prerrogativa. Então, os critérios para prorrogar esse inquérito, né, seguem mais ou menos os critérios usados pelo mesmo Celso de Mello para abrir uma reunião de Estado, né? Ok, ele poderia avaliar, como juiz, né, poderia avaliar aquela reunião, tentar entender se algo aconteceu ali que denotasse essa gravíssima manipulação da Polícia Federal pelo presidente da República, mas ele preferiu mandar para a televisão, né? A decisão do Celso de Mello foi essa, né? Ele pegou uma reunião de Estado e jogou essa reunião no ventilador. Então, isso tudo é parte de uma novela, né? Novela, como a gente está vendo, outros ministros do STF, né, estão fazendo política contra o governo federal, né? Eles estão, está lá o Barroso curtindo sem querer um post que diz que o presidente quer fechar o STF, mesmo Barroso que vai lá e também no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, leva adiante essa alegação patética de uma interferência num site de mulheres contra o Bolsonaro, poderia ensejar a cassação da chapa do presidente e, portanto, destituí-lo, né? Não dá para levar a sério, a não ser que apareça um elemento consistente que até agora não apareceu. Você, Augusto? Eu queria perguntar primeiro ao Zé Maria Trindade quando é que começa e quando termina esse próximo recesso do Supremo, Zé? Agora em julho e recomeça em agosto. Julho e agosto, de julho fica parado. De 15 de julho a 15 de agosto. Que é estranho mesmo esse adiamento aí, é um sinal de que o Celso de Mello não está encontrando nada. Claro, quem interveio na Polícia Federal foi o Alexandre de Moraes. Ele sim. Isso aí precisa de investigação, uma constatação. Ele impediu a nomeação do delegado Ramagem por crimes futuros, né? Por crimes, irregularidades presumidas. Ele é amigo do presidente, vai mexer nesse processo, nesse inquérito. Até agora isso não foi comprovado, não teve nem tempo, né? Ele, naquela reunião, não aparece nenhuma interferência direta, ele queria nomear um novo diretor-geral, mas isso é uma das atribuições, né, do presidente da República. A Constituição diz que é ele quem nomeia, da mesma forma que é o presidente quem indica algum nome para preencher uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O Congresso pode vetar e tal, mas aí o Supremo é que não pode interferir da maneira em que interferiu o Alexandre de Moraes. Ele sim violentou a Constituição, né, sem nenhuma justificativa. Agora, eu acho que o Celso de Mello,
Depois que ele comparou o Brasil, a Alemanha, nos trabalhos de parto do nazismo, o que é um completo absurdo, imagina-se, o Hitler pediu licença à Suprema Corte, a Corte Suprema Alemã, se é que existia na época, existia, para que ele pudesse nomear o chefe de polícia. O Hitler foi logo criando uma polícia particular, milícias nazistas, e não deu a menor bola para juiz, né? Queria saber, acabou com os juízes de verdade em Berlim. Isso aí qualquer criança que tenha lido um livro sobre a Alemanha nazista sabe, né? O Celso de Mello ainda tá confundindo as coisas para ser gentil com ele. Ele tem o voto pronto. O que ele está precisando agora é de amparo para, de alguma forma, condenar, censurar o presidente. Não está achando. Porque do jeito que ele tem pressa, ele vai se aposentar em setembro. Ele precisa dizer alguma coisa antes de setembro. Julho já vai passar. Até meados de agosto. Ele vai ter um mês e pouco, um mês e meio. Está com o voto pronto, mas tem que investigar. E se não achar nada, né, vai ter que escrever outro voto. O voto dele nunca demora menos que 4 horas. Não é pouca coisa, com citações de autores alemães, né, aquelas coisas do Celso de Mello, no nosso pavão de Tatuí. Então ele está em dificuldade agora, né? Ele já tem a sentença, só falta a prova.